eu sou o Bruno, professor de Física, e nessa aula nós faremos exercícios sobre ótica e ondas. O exercício 1 diz assim: dois raios de luz que se propagam num meio homogêneo e transparente se interceptam num certo ponto. A partir deste ponto, pode-se afirmar que, letra A, mudam a direção de propagação, letra B, continuam se propagando na mesma direção e sentido que antes, letra C, os raios luminosos se cancelam, letra D, se propagam em trajetórias curvas, letra E, retornam em sentidos opostos. Veja bem, essa questão aí é a questão dos princípios da ótica geométrica. Isso diz respeito ao princípio da independência dos raios luminosos. Então, os raios vão seguir um independentemente do outro. Um segue sem que um interfira no outro. Então, aí, a resposta correta é a letra C de casa. Ok? A segunda questão diz assim, ó, em 3 de novembro de 1994, no período da manhã, foi observado numa faixa ao sul do Brasil o último eclipse solar total do século XX. Supondo retilínea a trajetória da luz, um eclipse pode ser explicado pela participação de 3 corpos alinhados: um anteparo, uma fonte e um obstáculo. Letra A diz assim: quais são os 3 corpos do sistema solar envolvidos nesse eclipse? Para ter o eclipse do Sol, você tem o Sol, tem que ter a Lua, que vai entrar na frente do Sol, e tem que ter a Terra, que é de onde vai se ver o eclipse. Então, quais são os 3 corpos? Sol, Lua e Terra. Na letra B, ele quer saber, desses 3 corpos, qual deles faz o papel de anteparo, de fonte e de obstáculo? A fonte é o Sol. O Sol é a fonte de luz. O obstáculo é a Lua, porque a Lua entra na frente do Sol. Então, a Lua é o obstáculo. E o anteparo é a Terra, que é onde vai se formar a sombra. No caso, onde vai se ver o eclipse devido à sombra da Lua. A próxima questão diz assim: quando o Sol está a pino, uma menina coloca um lápis de 7 vezes 10 a menos 3 metros de diâmetro paralelamente ao solo e observa a sombra por ele formada pela luz do Sol. Ela nota que a sombra do lápis é bem nítida quando ele está próximo ao solo, mas à medida que vai se levantando o lápis, a sombra perde nitidez até desaparecer, restando apenas a penumbra. Sabendo-se que o diâmetro do Sol é de 14 vezes 10 a 8 metros e a distância do Sol à Terra é de 15 vezes 10 a 10 metros, pode-se afirmar que a sombra desaparece quando a altura do lápis em relação ao solo é d. Então, para fazer isso aí, a gente vai ter que analisar o seguinte esquema: Sol, lápis e Terra. Vai formar um triângulo, ok? Geometricamente, né? Isso seria um cone de luz, de sombra, na realidade. Você tem aí um triângulo geometricamente perfeito, tá? Dá para fazer questão sem problema nenhum. Aí você vai ter o triângulo grandão, que é a base do triângulo, seria o diâmetro do Sol. E o triângulo pequenininho, que é a base desse triângulo, seria o diâmetro do lápis, que é o Dzinho. Então, o diâmetro do Sol eu chamei de Dzão, o diâmetro do lápis eu chamei de Dzinho, Hzão é a altura do triângulo grande, que seria a distância do Sol até a Terra, e Hzinho é a altura que o lápis está da Terra, que é o que ele quer saber. Então vai ter a semelhança de triângulos. Dzão sobre Dzinho é igual a Hzão sobre Hzinho. O Hzinho que a gente quer saber, então o Hzinho vai ser igual a Dzinho vezes Hzão sobre Dzão. Agora substitui os valores. Quem é Dzinho? É o diâmetro do lápis. 7 vezes 10 a menos 3. Quem é Hzão? Distância do Sol à Terra. 15 vezes 10 elevado a 10.
dividido por Dzão. Quem é Dzão? É o diâmetro do Sol. Então é 14 vezes 10 a 8. Fazendo a conta, vai dar 7,5 vezes 10 a menos 1 metro, que é a mesma coisa que 0,75. Beleza? Letra C, então.